Está no ar o Love the Problem, o podcast oficial da Knauer e K21. Insights valiosos, dicas práticas e as principais tendências do mundo corporativo. Toda semana para você. Esse é mais um episódio do Love the Problem. E como eu falei pra vocês, esse é de uma série especial. A gente tá aqui no SG Rio, então tá gravando alguns episódios com pessoas que palestraram pra tentar levar pra vocês o que rolou aqui no evento. E pra falar agora, eu trouxe dois convidados muito incríveis. Lucas já participou, Brígido é novo aqui, mas quem sabe já não é o primeiro de vários, porque eu digo que aqui é tipo esquema de pirâmide. Gravar um episódio vai ter que vir pra outros, tá bom? Já logo aviso. Mas eu quero que vocês se apresentem para quem tá ouvindo a gente, por favor. Então, já que eu sou de casa, vou começar pro Brígido ficar à vontade e perceber como é que a gente faz. Então, eu sou o Lucas, consultor especialista aqui na Knauer, instrutor na K21. Estou aqui mais uma vez nesse podcast maravilhoso para compartilhar com vocês diretamente do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, dessa vez gravando presencialmente. Muito bom, tô aqui com a Flor presencial. Toque na minha mão, Flor. Olha isso, que delícia, hein? Tamo junto aqui e vou passar pro meu amigo Brígido fazer a apresentação dele. Vai lá, Brígido. Pô, valeu. Obrigado pelo convite primeiro, Flor. Realmente é a primeira vez que eu participo até de um podcast, apesar de já conhecer o Love the Problem e acompanhar vocês, mas realmente é a primeira vez como participante. Meu nome é Luiz, já sou Product Manager aí, trabalhando especificamente nessa posição já há pelo menos 3 anos, né? 7 um todo na área de produtos, numa empresa do ramo de locação de veículos. E vamos aí, vamos bater um papo. Bom, vai ser legal. Muito bom, gente. Muito obrigado. Sejam bem-vindos. Me contem sobre o que vocês decidiram falar hoje. O que rolou? Muito bom. Então eu vou trazer esse olhar aqui. Por quê? Porque eu fiz essa proposta pro Brígido depois de um trabalho que a gente fez juntos. E eu falei, cara, essa história precisa ser contada. E tem um evento, SG Rio, que eu ainda não sabia que seria junto com o Agile Brasil, que é uma maravilha, juntar toda essa galera nesse evento aqui. Eu falei, cara, tem mais gente que precisa ouvir isso aqui. Então a gente trouxe uma visão de um case prático, de como saímos de uma visão de cronograma para uma visão de roadmap. E aí como foi essa jornada de trabalhar naquela visão de tentar acertar tudo e previsibilidade, quando é que chega a data, para uma visão mais de o que eu consigo entregar nessa data. Eu falei, essa história precisa ser contada. Tem mais gente que tá nesse cenário aí que precisa ouvir o que você tem para contar. E aí convidei o Brígido pra gente falar um pouquinho. Conta aí um pouquinho do que a gente trouxe na nossa palestra, Brígido. Boa, bem legal. Realmente é um assunto bem importante e foi muito relevante pro case que a gente viveu, né? E realmente a gente, óbvio, não conseguiu chegar no formato ideal ainda de roadmap, mas a gente sabe que a gente consegue evoluir. Mas foi um trabalho árduo, né? A gente levou 6 meses até chegar num formato legal de roadmap. Muitas dores foram aprendidas, né, e superadas ali durante esse período. E a gente tentou trazer, né? Não tanto ensinar, né? Mas trazer as boas práticas que a gente utilizou para ver se a gente consegue minimamente inspirar as pessoas também a talvez seguir o mesmo modelo ou tirar pelo menos algum aprendizado, alguma lição para adotar no seu dia a dia e tentar trazer cada vez mais a visão de valor ao negócio através de um roadmap bem claro e transparente. Boa. Para quem tá ouvindo a gente, pra gente entender melhor o que difere uma coisa da outra. A gente falando de cronograma, falando de roadmap, o que tem? O que acontece aí entre o cronograma e o roadmap? O que é esse intervalo que acontece? O que muda? O que tem de diferente? Muito bom. Eu acho até que antes de começar com essa resposta, Flor, vale a gente trazer qual era o contexto que a gente estava. Perfeito. Porque a partir desse contexto, dá pra gente contar essa história de por que a gente saiu da visão de cronograma para uma visão mais de roadmap. E aí ninguém melhor do que o Brígido para dizer qual era o cenário em que a gente estava vivendo e que a gente decidiu mudar. Acho que um dos problemas maiores que a gente enfrentou nesse início, né, foi justamente a gente trabalhar com a famosa data muro, né? Uma data alvo que a gente precisa perseguir. E geralmente quando a gente tem uma data muro, a gente tem pelo menos um objetivo muito grande para ser alcançado nessa data. Ela pode ser curta, pode ser de médio prazo ou longo prazo, mas a gente começa a justamente perseguir uma data fim, né? Uma data de entrega. Mas o problema maior é
o que de fato a gente estava entregando durante esse período, né? Então, como eu falei, 6 meses de projeto, o que de fato a gente ia entregar nessa data muro, né? Como que a gente ia olhar para o valor do negócio que estava sendo entregue nesse período. Então, esse foi, acho que, um dos principais problemas, na verdade, né? Tem outros inúmeros ali que a gente apresentou, a falta de comunicação clara com a área de negócios, né? No caso, a área cliente, a comunicação um pouquinho mais voltada para o técnico em vez de uma linguagem de negócio durante as reuniões de follow-up do projeto. Então, esses foram alguns problemas aí que a gente foi trabalhando nesse período. E aí, contextualizando para você que está ouvindo, e eu que gosto de ser visual, vou desenhar para vocês aqui qual era o cenário. Estávamos num cenário de migração de um ERP, então já não era pouca coisa. Um cenário com vários times envolvidos para mexer no core da operação da empresa. Não necessariamente era a troca de um ERP pelo outro, até essa solução que a gente estava implantando era para automatizar coisas que em alguns setores eram manuais, automáticas eu diria, em planilhas e por aí vai. Então, dentro desse cenário, a primeira perspectiva que eles estavam trabalhando para gerir esse grande projeto, naturalmente, um Gantt. Então, era aquela visão de cronograma tradicional, com a leitura de vários times postos em um quadro, com aquela leitura de quando a gente vai chegar. A primeira coisa que a gente viu foi aquele modelo de projeto que só acontecia lá, verde melancia. Tava tudo verde, todo mundo trabalhando, tô a 75%, eu tô 97,2%, tá todo mundo trabalhando tudo pertinho de entregar, mas no final das contas tava cheio de dependências, cheio de problemas pra gente resolver até atingir a data. Isso é uma característica do cronograma, esse tipo de situação onde eu não consigo enxergar as dependências que estão acontecendo? Perfeito. Nesse modelo, a gente está tentando acertar a data em que as coisas serão desenvolvidas, porque eu tenho uma data para chegar. Então, assim, se eu estou no modelo de alta previsibilidade, talvez eu até consiga, mas estamos falando de software, coisas que mudam. A necessidade do cliente precisa ser ouvida e adequada dentro do projeto. Então, não era a melhor visão, principalmente porque o cronograma do Gantt não trabalha com dependências. Como o Brigitte falou, a gente estava vivendo um cenário de muitas dependências ali, e era esse o principal problema que a gente precisava resolver naquele momento. Então foi preciso sair dessa visão de cronograma para uma visão mais orientada a roadmap, onde eu pudesse fasear as entregas e não tentar cravar quando tudo seria entregue. Ah, entendi. Então eu tô falando não de um blocão de entrega, né? Eu tô falando de pequenos momentos onde algumas entregas vão acontecer e aí sim a gente eventualmente vai chegar no resultado e vai ter visibilidade e clareza de como que o processo tá andando. E essa mudança lá, Brígido, como que foi a recepção das pessoas? Como que foi esse processo? Teve muita resistência? Me conta um pouquinho da jornada que foi sair de um lugar e caminhar para outro. Acho que a dinâmica de trabalho ela evoluiu bem junto à área cliente, né? Eles compraram, isso acho que foi saudável pra gente, que eles compraram essa ideia de fazer o acompanhamento mais voltado para o valor a ser entregue, não tanto a data. Então, essa parceria gerou um engajamento com a gente de tecnologia, times de desenvolvimento, junto à área cliente, de entender. Até tal dia, eu consigo não talvez entregar o todo, mas eu consigo entregar essa pequena partezinha que já vai te entregar um pedacinho daquele valor. Então, a gente conseguiu ter essa dinâmica a ponto de equilibrar a expectativa da nossa área cliente junto com a expectativa da própria time de desenvolvimento, né? Porque é frustrante também você trabalhar 1, 2, 3, 8 sprints numa feature, numa funcionalidade e você não conseguir entregar o resultado esperado, né? Então, a gente conseguiu fazer essa visão de roadmap mais fatiada em releases, onde essas pequenas entregas durante a release já entregava nem que seja um percentual ali de valor para a área de negócio. Isso para eles, né, vendo as coisas acontecerem, né, surgiu como um efeito positivo para que eles entendessem que em algum momento a gente ia conseguir fazer a entrega do valor como um todo. Tem um ponto interessante aqui, que o Brigitte já está trazendo a perspectiva de como a gente foi para a visão do roadmap, mas nesse meio do caminho a gente teve que aprender. Então, depois de sair dessa visão do cronograma, o primeiro passo que a gente deu foi colocar todos os times numa visão de fluxo. Então a gente organizou por uma visão de fluxo, colocamos todos os times lado a lado ali e passamos a ver o que cada time estava fazendo. Nesse momento, os times ainda estavam organizados por funcionalidade, por característica de especialidade, eu diria. Não só funcionalidade, mas especialidade, acho que traduz melhor. Eu tinha um time de faturamento, eu tinha um time de contrato, eu tinha um time de coloque aqui o contexto, mas eles eram orientados a uma especialidade. Então,
Quando colocamos na perspectiva de fluxo, o que a gente percebeu foi alta dependência de times que estavam terminando coisas, mas a dependência dele ainda estava no backlog de outro, ou estava sendo desenvolvida ainda, ou estava no começo de outro time. Outra coisa que deu para ver quando a gente colocou nessa perspectiva foi, eu tenho times super lotados de trabalho, um monte de coisa para fazer, assim como eu tinha um time que lidava com um contexto menor e tinha pouquíssima coisa no backlog dele. Então já tinha um desbalanceamento de atividade dos times, e esse também foi um fator que a gente observou logo ali. Inclusive, isso gerou nos times a sensação de, eita, eu tenho quase nada no backlog. O que é que eu vou fazer quando esse backlog acabar? Então eles já começaram a ficar nessa apreensão a partir dessa segunda visualização de meu backlog vai acabar, faço o que agora? E o que fazia? O que fazia? O que a gente fez? O primeiro passo foi, precisávamos quebrar essa visão de cilada para uma visão mais sistêmica. E aí tem um detalhe importante aqui. A gente fala muito de visão sistêmica aqui no podcast, e aí tem um aspecto que é, como é que eu vou trazer visão sistêmica para eles? Eu preciso mostrar que eles não estão só entregando o faturamento, ou o contrato, ou coloque aqui qualquer contexto. Eles estão lá para entregar uma release de um ERP. Então tem uma solução maior que precisa conversar. Então a gente deu um outro salto, saindo da visão de fluxo, mas começando a trabalhar por uma perspectiva muito mais de release. Então a gente começou a trabalhar na visão de fato de roadmap. E aí eu acho que vale até o Brígido trazer quais foram os principais impactos dessa mudança de trabalho de, beleza, agora que eu estou trabalhando em roadmap, o que é diferente para quando a gente estava no cronograma? Perfeito. Basicamente a gente conseguiu fazer delimitação e objetivo, né, nas releases. Os times, apesar de ainda terem as suas dinâmicas de backlog ainda, né? Mas como o Lucas bem falou, a gente deixou de usar o time específico para uma skill, né? E a gente começou a trazer eles para o contexto global do projeto, do valor total do projeto, né? Então os times não se apegavam mais ao seu silo. E uma vez que você tem a release bem estabelecida, com o valor esperado da entrega, com fatias menores, né? Ou seja, não existia mais o Big Bang, existia as pequenas entregas através de uma release. Os times começaram a medir os esforços e direcionar, na verdade, os esforços, né? Justamente para esses pequenos objetivos que a gente tinha. Qual foi o fator principal que você acredita que fez com que as pessoas conseguissem absorver essa mudança? Olhar e falar, não, estou tendo visibilidade, eu estou conseguindo colaborar. Você acha que foi mostrar o valor, mostrar que dá para trazer valor num espaço mais curto de tempo, numa fatia menor? O que você acha que mexeu com essas pessoas? Olha, eu vou te falar bem claramente que assim, ó, acho que o valor, a gente repetiu muito isso na palestra, né? A comunicação com a área de negócio, como ela mudou, a gente começou a trazer uma linguagem um pouquinho mais voltada para o que eles entendem que é o dia a dia deles, né? A gente fala review, API, tabela do banco de dados, isso, aquilo, XPTO. Essa é uma linguagem que em time de negócio eles vão procurar outra coisa para fazer na hora que a gente estiver fazendo esse tipo de report, né? Então, na hora que a gente trouxe essa linguagem, ó, nesta release você vai conseguir fazer uma ação na sua tela que vai emitir um relatório que vai trazer o volume de X coisas que você fez aquela atividade. Trouxe a linguagem de negócio, né? Então eles começaram a, beleza, ótimo, agora eu tô entendendo o que vocês vão fazer daqui 15 dias, eu sei o que vai acontecer pra mim. Eu sei que pode ter inúmeras APIs por dentro pra tirar meu relatório, mas eu sei que no final do dia, daqui 15 dias eu vou tirar o meu relatório. Trazendo o olhar do consultor aqui, né? Tem duas mexidas que são simples, mas que são extremamente impactantes no seu modelo de trabalho. Simples de fazer, mas não necessariamente de você trazer isso para o dia a dia, que foi o quê? Quando a gente mexeu times de especialidade, para que eles passassem a operar pela visão da release, essa é uma mexida muito grande, porque você faz com que eles operem diferente. Então, o primeiro passo que a gente deu, antes até de chegar nessa visão, foi: precisamos que os times tenham uma identidade única, que eles percebam que eles não trabalham mais por especialidade, que eles trabalham por objetivos. Então, nessa hora, a gente criou times que eles eram representados por carros. Então, cada time virou um carrinho ali. Então, eu tinha o time Gol, o time Kombi e por aí vai. Os times tinham o nome de carros para que eles passassem a entender que eles estavam ali para entregar o ERP, entregar o projeto maior e não necessariamente trabalhar só por um escopo. O que a gente fez? Nessa mudança, já teve um primeiro impacto. Os POs, ao invés de chegar na nossa coordenação dizendo que não dava, eles chegavam dizendo preciso de ajuda. Nesse preciso de ajuda, eu conseguia distribuir o backlog do PO que estava sobrecarregado para outros times. Então, esse foi um primeiro movimento super importante. Um equilíbrio da coisa. Trazer um equilíbrio da coisa.
que além de dar visibilidade para eles que o backlog era muito maior, lembra que eles estavam com a preocupação de quando o meu backlog acabar, o que é que eu faço? Amigo, a gente tá migrando no RP, trabalho não vai faltar para você, isso eu lhe garanto. Mas a gente conseguiu, além disso, resolver o primeiro problema, que era dependências. Lucas, eliminaram todas as dependências? Não. Mas com certeza a gente conseguiu deixar muito mais fluido porque eles estavam trabalhando na mesma frequência. Então a gente parava, discutia com as pessoas qual era o objetivo da release e aí a gente ia distribuindo o backlog do que cada time precisava trabalhar a partir dos contextos que precisavam ser implementados naquela release. Então a gente ainda discutia por contexto, mas não necessariamente um time só trabalhava em um contexto. Então eu podia ter 2, 3 times trabalhando no faturamento, um time trabalhando em contratos, um time trabalhando em etc. Então, com isso, a gente conseguiu equilibrar melhor e minimizar as dependências. O trabalho ficou mais fluido. A segunda coisa, que também parece simples, mas é muito importante, foi a gente não dizia mais quando a gente entregava. A gente dizia o que cabia até naquela data. Porque é importante, gente. Não vale a pena a gente ficar achando que eu vou trabalhar sem data. Não é sobre isso. A data é extremamente importante. Ela traz uma segurança, um conforto, uma previsibilidade para o seu stakeholder. Então, sim, você vai ter que trabalhar com data. O que não pode acontecer eu quero tudo nessa data. E a pergunta que mudou foi, o que cabe nessa data? Então, o fato da gente fazer entrega constante, porque os times já estavam organizados diferente, ajudou muito. Porque o stakeholder sabia que, se ele não recebeu naquela release, na release seguinte eu consegui entregar a próxima coisa. E assim sucessivamente. Então, quer dizer que isso foi fácil? Não. Demorou para chegar nesse modelo, porque a gente teve que mostrar para eles que, nessa vez você vai receber uma coisa que é um pouco mais manual. Na próxima eu te entrego automatizado. Ele, beleza, entendi. Não é que não vai ter, eu não vou ter agora. Exatamente. Então tem todo um trabalho de você se organizar para fazer entregas em ciclos curtos, mas entregar e colocar na mão do cliente, porque é isso que vai fazer ele sentir a confiança de que você não entregou agora, mas na próxima vem. Então, sair do cronograma para o roadmap tem toda essa questão cultural também. Parece que a gente está mexendo só no aspecto organizacional, mas tem um aspecto cultural muito importante aqui. Eu ia perguntar alguma coisa nessa linha, inclusive. Essa movimentação dos times, a forma como foi reestruturado, tudo isso está ligado diretamente, como eu posso dizer, obrigatoriamente, talvez, a essa mudança do cronograma para o roadmap ou não? Poderia estar no modelo do roadmap, mas da forma como estava antes. Não funcionaria. Só para entender o grau, não talvez de dependência, mas como está vinculado ao comportamento dos times, a forma como eles funcionam com essa mudança do cronograma para o roadmap. Legal. Não necessariamente você precisa reorganizar para mudar o jeito de trabalhar, mas lembra que a gente falou que tinham diversos problemas. E dependência aqui era um problema grave, né? Era um problema latente. Resolver dependências para que a gente pudesse entregar na release. Porque dentro de um ERP você tem várias especialidades que elas precisam estar combinadas para você entregar uma release. Então acho que esse foi um fator extremamente importante, você saber por quê. A gente passou por uma versão que era de fluxo, depois a gente foi para uma versão que era mais orientada a release. Então assim, não tinha visão de fluxo no nosso modelo de release. Onde é que eu acompanhava fluxo? Lá dentro do Gira, por exemplo. Dentro do Gira que os times acompanhavam fluxo e etc. Por quê? O problema não era fluxo. O principal problema era como eu faço esses times trabalharem numa cadência em que eu resolva ou diminua principalmente os problemas de dependência. E aí, Brígido, vale até você trazer uma perspectiva de como é que era para a pessoa de produto dentro desse cenário, porque você estava lá como PO, depois virou PM, então acho que trazer essa perspectiva de ir para a pessoa que está tendo que planejar essa release, como é que estava? O que muda, né? Bom, enquanto na posição de PO, eu não vou dizer que foi mais confortável, mas acho que foi mais saudável, né? A gente começou a realmente ter uma cadência mais saudável das entregas, justamente porque a gente tinha o que perseguir, não só no alto nível, mas também no baixo nível, justamente de entender o que não só eu enquanto PO na época, mas outros POs também trabalhando com essa mesma cadência. E aí, então, o que aconteceu, né? As nossas semanais ali que a gente fazia com a nossa área cliente, elas ficaram um pouquinho mais saudáveis também para eles, né? Porque eles começaram a entender e essa confiança foi super importante para a gente, né? Tanto para o time de desenvolvimento quanto para a área de negócio. Aquela expectativa de será que eu vou ter na data que eu quero? Ela deixou de existir, né? A gente conseguiu trazer mais visibilidade, talvez? Isso, mais visibilidade, mas a confiança deles, sabendo que não ia ter naquele momento, mas que em algum momento aquela funcionalidade ou aquele valor que ele esperava ia ser entregue, isso pra gente começou a ser mais saudável. Então, a gente saiu daquele modelo de vai estar pronto até tal data, para aquele discurso do tipo... Não necessariamente tal data, mas o que vai ser entregue, né?
Isso, mas o que vai ser entregue naquela release, né? Então, fatias menores, com escopo bem definido, valor esperado, não vai ter agora, mas vai ter mais pra frente. Ponto importante é assim, ó. Você deve estar se perguntando, então eles tinham as datas todas certinhas e dava tudo certo. Não. Não é isso, gente. A gente tem data, a gente pode mexer nessa data, às vezes atrasar um pouco, jogar um pouco mais pra frente. Por quê? Porque eu tô sempre conversando com o cliente o que é importante pra ele usar naquele momento. Então ele pode falar assim, ó, Brígido, nesse momento eu preciso de X, Y, Z. Se o Z não der pra entrar na data, eu preciso do Z. Porque a gente tá fatiando um ERP e ele precisa ser coerente e ajudar a operação. Não adianta eu entregar só X e Y sem o Z, se isso não vai funcionar para o cliente. Então a gente também tinha essa clareza de eu estou entregando X, Y, Z, faz sentido, mas eu não consigo nessa data. Já que você quer o Z, eu tenho que ir um pouquinho mais para frente, porque não dá para esperar a próxima release. Então a gente também tinha essa flexibilidade e o legal é que o cliente passou a entender esse tipo de coisa. Então por mais que eu precisasse jogar a data para frente, para eles estava mais transparente, como a Flor falou. Mais confortável, né? Havia um conforto em ter clareza das coisas. É isso, até ficou mais fácil para a visão do próprio cliente, né? Eles começaram a olhar pro negócio e também com esse detalhe do tipo, mas o que é mais importante para mim agora, né? Não necessariamente isso que a gente estava esperando é a coisa mais importante, talvez seja essa outra, porque eu não posso viver sem isso. Então eles começaram a jogar no mesmo time que a gente, né? Então, às vezes a gente vai pela lei do menor esforço, mas às vezes a área de negócio traz essa visão, ó, tenho 5 funcionalidades, dessas 5, o que eu preciso que aconteça por primeiro, por segundo, por terceiro, por quarto, né? Eles começaram a trazer essa visão pra gente e a gente começou também, não só a ditar o ritmo, mas a acompanhar o ritmo de expectativa da área cliente, né? E aí tem uma frase que eu gosto de falar, e ela é bem impactante para alguns POs quando eu digo isso, para alguns times. É assim, não é sobre fazer o que dá para fazer, é sobre fazer a próxima coisa que tem que ser feita. Qual é a próxima coisa mais importante a fazer? Às vezes ela é complexa. Se ela for complexa, a gente faz o quê? Fatia. Se não der para fatiar muito fino, mas ela é a próxima coisa mais importante a fazer. Pensa, a gente está trabalhando numa visão de negócio, nem tudo vai dar para fatiar muito fino, e tudo bem. Então, não tô aqui para ser, como o pessoal brincou aqui, a polícia do ágil, tem que fazer assim para tudo. O contexto importa, gente. Então, pensa assim, a gente está numa migração de um sistema complexo, um sistema grande, envolve várias áreas. Então, é preciso ter essa flexibilidade também de quando eu preciso, sim, ajustar a data, porque para o cliente, a fatia que faz sentido para ele, ela é um pouquinho mais grossa, ela não é tão fininha. Vai ter fatia que é fininha, que eu consigo até antecipar. Mas nesse cenário, a gente ganhou essa flexibilidade e essa discussão que antes, pautada num cronograma, era impossível. Porque eu tinha uma data e eu estava sempre tentando construir tudo aquela data. Quando eu vou para o modelo de roadmap, a discussão já é outra. Perceba que a partir do momento que a gente falou aqui na nossa conversa mesmo, que virou para o roadmap, eu já não falei mais nada de prazo. Então assim, não é mais sobre isso. Eu não tô tentando entregar tudo. Eu estou tentando entregar algo que faz sentido para o cliente naquele momento, que ajuda ele a dar o próximo passo, e aí eu vou melhorando. A gente chegou a entregar coisas que eram manuais. Manual como assim, Lucas? Era planilha? Não, era no sistema, por exemplo. Não trazia o dado do cliente automático, mas tinha a possibilidade do operador preencher manualmente o formulário e seguir trabalhando. É claro que mais pra frente a gente melhorou e trouxe automático, então pra ele era muito melhor, então era melhor ainda, porque agora, além de fazer, eu não preciso mais fazer na mão, consigo integrar, apertar só um botão, às vezes nem apertar nada, já vem automático, né? Ou automágico, se você preferir. Mas esse é o grande ganho, essa confiança que eles tinham de que eles iam receber coisas é o principal fator aqui. Então acho que tem vários pontos aí que a gente pode destacar dessa mudança, que é ter mais colaboração, trazer mais visibilidade, mais transparência para o que está acontecendo, uma cultura de experimentação que não impactou só internamente, né? A gente mudou um comportamento internamente, mas mudou o comportamento do cliente também. Então é uma mudança que vai impactando todo mundo que está junto, se relacionando nesse processo, né? Exatamente. Eu vou até trazer aqui pro podcast 2 perguntas que foram feitas lá durante a palestra. Uma pergunta foi feita, eu não lembro todos os nomes, perdão para você que perguntou, mas eu tô trazendo sua pergunta aqui. Uma pergunta que foi feita foi, como é que vocês faziam? Eram as pessoas de TI, ou seja, o PO priorizava sozinho o que ele ia entregar? Tinha essa autonomia? Eu vou deixar o Brígido trazer, que ele trouxe essa perspectiva aí. Não, realmente, eu lembro da pessoa que fez essa pergunta, se eu não me engano, o nome dela era Thaís. Se não for Thaís, me desculpe.
Mas realmente, o que, assim, acho que foi para esse momento que a gente viveu durante a apresentação desse case na época, o lado positivo, talvez, que a gente pode chamar assim, é que a gente tinha uma área cliente um pouquinho sem processos sistêmicos, né? Então eles não tinham um sistema para se basear e evoluir o negócio deles, né? Então pra gente foi muito mais fácil sair de um completo 0 para o 1, né? Então a gente conseguiu entregar algumas coisas de valor. Então a gente, como time de desenvolvimento e product owners do projeto, eles tinham essa autonomia para conseguir decidir um pouquinho mais, porque à medida que eles faziam as entrevistas com as áreas de negócio, entendiam a necessidade, o que precisava acontecer, eles pegavam essa informação, transcreviam para uma linguagem mais técnica junto ao time de desenvolvimento e eles definiam entre eles as soluções, né? Voltadas para o sistema. Então, a área cliente, na verdade, precisou se adaptar ao novo formato de trabalho, né? Saindo de uma planilha de Excel, né? Para quem conhece, acho que é um dos sistemas mais antigos que nós temos aí, né? O Excel realmente você sente necessidade, você cria uma coluna, monta uma macro, você resolve 90% dos problemas de uma empresa. Mas quando a gente traz para o sistema, a gente tem que delimitar algumas situações, né? Então, teve talvez essa quebra um pouquinho mais de paradigma justamente na hora de eles saírem do que era um processo muito manual para um processo automatizado num sistema, né? Mas só para concluir o raciocínio, a gente acabou nesse case tendo uma liberdade um pouquinho maior ali para definir a solução técnica. Muito bom. E qual que foi a outra pergunta, Luquinhas? A segunda pergunta foi mais em off. Assim que acabou, uma pessoa me procurou, aí também não vou lembrar o nome, desculpa, gente, é muita gente no evento falando com a gente, é difícil gravar todos os nomes. E aí ele falou assim, cara, eu gostei, porque tava muito visual. O que vocês usaram para fazer esse convencimento de sair do cronograma Boa. E etc? Então, Boa. A gente usou Miro, gente. Miro, Lux, mas não dá muito trabalho? Dá muito trabalho. Mas o Miro, ele tem um aspecto, eu vou trazer assim, didático, que é, eu precisava que as pessoas da empresa sentissem a dor, que eles percebessem a quantidade de dependência que eles tinham. Eles usam Gira. Então assim, a informação tá toda no Gira, mas o Gira é difícil, por mais que eu consiga montar uma visibilidade e tudo mais, dá muita rolagem, não gera esse impacto. Então, não era sobre ler o que tá dentro de cada cartão, eu precisava que eles visualmente materializassem o impacto de um monte de coisa quase terminando, mas não terminava porque tinha um monte de dependência para trás. Eu precisava mostrar para eles o volume de coisa que eles estavam colocando numa release versus o que tá ficando para frente. Então, assim, essa parte visual foi importante e foi um jogo combinado. Aí, trazendo a visão de consultor, amigos, vamos colocar no Miro pra gente dar visibilidade, gerar um impacto, mas a gente vai voltar pro Gira. Então, os times trabalhavam no Gira e pra gente, principalmente POs, PMs, e a gente, enquanto consultor, a gente tinha esse retrabalho, entre aspas, de copiar do Gira, colar no Miro para gerar um impacto visual e pra gente conseguir tomar a decisão. Então, assim, se você não tá vendo o problema, às vezes você precisa deixar ele explícito. E o Miro pra gente foi a ferramenta para fazer esse trabalho de explicitar. Mas a gente permaneceu no Gira, o trabalho tá lá, o trabalho flui. Então, como eu falei antes, a visão de fluxo para eles não era um problema, porque eles tinham essa visão no Gira já tava funcionando. O que a gente precisava discutir era, de fato, a visão de negócio. E por isso que a gente trouxe nessa perspectiva de roadmap, que não falava mais de fluxo, mas que eu tinha o cartãozinho do Gira colado lá para as pessoas entenderem pelo menos o volume de trabalho, o que estava dentro de uma release e o que estava ficando para frente. Então, foi extremamente importante essa gestão visual do trabalho. Muito bom, gente. Aqui para caminhar para o final do nosso episódio, me contem para vocês qual foi o ponto alto da apresentação que vocês mais gostaram de comunicar, ou se receberam algum feedback, como é que foi, alguém que curtiu, que olha, isso eu vou levar para mim, o que rolou? Me contem aqui para a gente poder encerrar. Eu posso dizer que foi a minha primeira vez como palestrante no evento, né? Ano passado eu tive aqui, mas como participante, né? Não tão ativo como palestrante esse ano. Mas para mim foi bem proveitoso, ótimos feedbacks, tanto no final quanto das pessoas que participaram. Até as pessoas no corredor aqui elogiaram bastante o material, a apresentação, a condução. Eu acho que fica um aprendizado. Quem sabe aí a gente não volta com uma outra temática ano que vem, né, Luquinhos? Quem sabe, né? A gente pode trazer alguma outra coisa, um outro case. Case acho que não vai faltar, né? Case de sucesso, principalmente, graças a Deus. É isso aí. Case não vai faltar, e até porque o modelo que a gente apresentou já não é mais assim que a gente trabalha.
trabalha, gente. Então, assim, o ponto importante é, você tem que sempre estar experimentando, aprendendo e evoluindo. Por que a gente mexeu? Porque aumentou a complexidade. Entraram mais times, entraram mais contextos e a gente precisou ajustar a forma de governança para lidar com essa complexidade aí. Mas uma coisa que eu queria destacar, né, é principalmente essas mudanças sutis que eu falei. Fazer com que os times trabalhem pela unidade maior, pelo senso de entrega de valor pro RP, vou dizer assim, ou para a organização e não só para a sua especialidade. Foi uma coisa importante que eu vi que as pessoas gostaram. O feedback que eu recebi também foi dessa questão do impacto visual. Nossa, como colocar tudo... É o famoso quer explicar ou não. Entendeu o que é que eu desenho, né? Entendeu o que é que eu desenho, exatamente. Isso mesmo. Então a pessoa falou assim, nossa, eu também uso Gira, eu também uso ferramenta. Mas de fato, ele não gera esse impacto aí quando tu coloca todo o trabalho na mesma página e tu consegue ter uma grande visão do todo aqui. Você consegue de fato perceber impacto, porque tu vê um time com pouquinho trabalho, um time com muito trabalho, um time cheio de dependência. Então, assim, entender esse mapa é extremamente importante para a evolução que você quer dar, até para você saber o tamanho do salto que você quer dar. Muito bom. E agora, gente, eu agradeço mais uma vez a participação de vocês. Vou deixar aqui um espaço para vocês mandarem um recadinho do coração, agradecer, mandar um alô, falar com quem tá ouvindo a gente, enfim, que talvez esteja passando pelo que vocês passaram, o que vocês diriam para essas pessoas? Eu vou deixar meu agradecimento aqui pro Lucas, né, que me apoiou, ajudou na construção do material e algumas dicas aí para como eu, palestrante júnior, né? Como conseguir aí, talvez, descobrir um novo horizonte aí, quem sabe não virar um palestrante. Não, brincadeiras à parte, mas é deixar um agradecimento especial também pro pessoal do evento, em específico a K21 também, pessoal da Nauer, pessoal da WBrain, pessoal do contexto geral do evento. Um obrigado a você, Flor, pelo convite também. Foi bem legal esse papo nosso. Espero voltar mais vezes. E é isso. Com certeza, vai voltar. Tamo junto, obrigado. Não tem volta agora. Pô, e meu recadinho do coração, primeiro eu vou devolver esse agradecimento pro Brígido por ter topado essa loucura. E eu falei pra ele, cara, a gente tem história pra contar e vai ter muita gente que vai gostar. Dito feito, é isso. Então, se você tem uma história pra contar aí e você acha, não, ninguém se interessa pela minha história. Se interessa sim, cara. Vem pro evento, submete palestra, vem contar a tua história aqui. Tem um monte de gente que tá vivendo um problema igual esse que tu tá vivendo aí e tu pode mostrar um detalhezinho que às vezes ajuda pra caramba alguém que viu tua palestra. Então, o meu recado do coração é esse. Obrigado, Brígido, por ter embarcado no desafio. E você aí que tá me ouvindo, você, com certeza você também tem algo a falar, tem algo pra trazer. Submete no próximo e vamos se encontrar aqui no Agile Brasil, no SG Rio, sei lá, no evento que for. Gente, obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nauer. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.